Nos últimos dias, muitos afirmam falar em nome de Deus. Mas na verdade, como saber se realmente foram enviados por eles? A Bíblia não só comprova a existência de profetas, como também nos alerta sobre a existência dos falsos profetas. Em Mateus 24, lemos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso, Deus nos deu critérios claros para testarmos os profetas e não sermos enganados. E hoje vamos ver o teste do verdadeiro profeta à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca limitou de um profeta em uma época específica. Ele se manifestou no passado e a Bíblia nos diz que nos últimos dias também se manifestará. Em Joel 2, 28 e 29, a Bíblia nos diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E Apocalipse 12:17 diz que a igreja remanescente terá duas características. A primeira, guardará os mandamentos de Deus, e a segunda, terá o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19, versículos 10. Mesmo com o dom profético, a Bíblia nos adverte: nem todo aquele que se diz falar em nome do Senhor realmente fala em nome dele. Em 1 de João 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Ou seja, devemos avaliar cuidadosamente qualquer manifestação profética. Isaías capítulo 8, versículo 20, diz-nos o seguinte: a lei e o testemunho, se não estiverem juntos, jamais veremos a alva. Ou seja, a mensagem do profeta deve estar em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Se exalta e confirma, é verdadeira. Se a contradiz, é falso. Um verdadeiro profeta não substitui a Bíblia, apenas confirma. Jeremias 28:9 nos diz: o profeta que profetiza a paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Deus não erra quando Ele fala por intermédio de alguém. Suas palavras se cumprem no tempo e da maneira que Ele determinou. Devemos lembrar que algumas profecias são condicionais, como no livro de Jonas, mas o princípio permanece. Profecias verdadeiras têm respaldo na realidade. Mateus 7, 15 a 20, diz-nos que, pelos seus frutos, os conhecereis. Um verdadeiro profeta deve ser coerente com aquilo que ensina. Se o caráter, a conduta e o ensino não estão em harmonia com Cristo nem com a sua palavra, isso por si só já é um grande sinal de alerta. O verdadeiro profeta manifesta humildade, fidelidade, santidade e compromisso com a missão de Deus. E ele nunca busca a glória pessoal. Em 1 João 4, versos 12 e 13, diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aqui está o quarto texto. O verdadeiro profeta exalta a Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador do universo. Se a mensagem tira o foco de Cristo ou exalta o profeta acima de Cristo, esta não é uma mensagem de Deus. O verdadeiro profeta nunca aponta para si mesmo, sempre aponta para Jesus. Vivemos em tempo de muitas vozes, algumas verdadeiras, muitas outras não.
Por isso precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração firmados na palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados. A Igreja Adventista aceita o dom de profecia, mas com prudência bíblica, sempre provando os espíritos à luz da palavra de Deus. Se o profeta passa pelo texto bíblico, então reconhecemos que Deus ainda fala com o seu povo, assim como ele prometeu. Então vale ressaltar que Deus não deixou o seu povo sem orientação. Ele deu o testemunho para servir como direcionador da sua igreja. Mas ele também nos deu instrumentos para discernir entre o certo e o errado. Que sejamos um povo atento à voz de Deus e firmado em sua palavra.